As pessoas já escutam a gente? Já. As pessoas estão começando a entrar e daqui a pouco a gente se apresenta, vai falar um pouquinho sobre o nosso debate de hoje. Porque eu não vejo, acho que só você vê, então. Aqui em cima, ó, tem aqui na parte superior da tela, tem o número de pessoas que estão vendo a gente, a quantidade de curtidas e o tempo que a gente já está online. A minha não tem, não. Eu vou abrir o Facebook. Eu acho que deu um problema. A Marjorie caiu. Manda o link. Ah, não, ela já... Pede para ela entrar de novo, então. Aí. Aí. Oi. Olá de novo, Marjorie. Desculpa, gente. Boa noite a todos. Não aparece para mim, mas tá tranquilo. É na parte superior, aqui no canto esquerdo. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Estamos aqui um pouco para debater sobre o feminismo negro, sobre o movimento negro. E a gente trouxe hoje a Marjorie para trazer esse debate que vai ser super enriquecedor para todo mundo. Eu sou a Júlia, do Observa Pop Rua. Podem se apresentar. Eu sou a Mari, do Observa Pop Rua também. Marjorie, se apresente. Eu sou Marjorie Chaves, sou pesquisadora do NEAB e agora estou também como coordenadora do Observatório de Saúde da População Negra, o Pop Negra. Legal. Marjorie, você podia contar um pouquinho para a gente da sua vivência? Sim, eu acho que sempre é interessante a gente falar da nossa vivência, porque acaba que a nossa prática, a nossa praxis, ela se confunde muito com a nossa experiência vivida, né? Eu sempre costumo dizer que a gente é atravessado, né, por esses vários signos, por esses vários símbolos que estão na sociedade e que também fazem parte da nossa experiência. Então, hoje, nós estamos em 2020, já fazem uns bons anos, eu comecei a estudar relações raciais, me aproximar do feminismo negro em 2004. Então, já tem um bom tempo que eu tenho algumas leituras, faço algumas leituras, e eu tive um processo bem diferente, porque eu primeiro fui para a universidade, né, eu primeiro tive toda uma incursão e um percurso acadêmico, para depois, efetivamente, ir para o ativismo. Então, eu acho que eu já sou de uma geração que teve um caminho todo preparado, né? Quando a gente fala dos ativismos, por exemplo, da década de 80 aqui no Brasil, né, as organizações contemporâneas de mulheres negras, a gente está falando de mulheres que primeiro estiveram nas ruas, estiveram nas suas organizações e depois foram estudar, depois foram ter essa vivência acadêmica, né? Então é muito interessante a gente observar como que o tempo, ele vai condicionando nossas experiências de uma forma diferente, e por isso mesmo eu sou muito grata às minhas mais velhas, a quem veio antes, né, às minhas ancestrais. E é interessante pensar o quanto que o meu desejo de estudar relações raciais, a minha aproximação com as organizações de mulheres negras, elas vêm a partir de um processo, de uma necessidade muito pessoal, né? E que depois se tornou algo político, mas ela veio de uma necessidade pessoal, talvez por conta de como que o racismo ele incide na nossa vida, né? A gente vê em famílias que são totalmente racializadas, né? Pai, mãe, avós, mesmo que tenha ali pessoas brancas, mas a gente vem de famílias majoritariamente negras, e a gente não fala sobre racismo, né? Pelo menos na minha não era assim. Tá? Algumas têm outras trajetórias, mas no caso da minha a gente não falava muito sobre isso. Então a gente demora um pouco a ter essa aproximação e esse contato com o debate racial,
porque era como se o racismo ele é um tabu, né? Então falar de um pertencimento racial era algo que era silenciado, era um não dito, era uma coisa que era meio que proibida de dizer, né? Por entre linhas. Então esse silenciamento acaba trazendo uma dificuldade muito grande da gente se reconhecer enquanto pessoa negra. Não que eu não soubesse que eu fosse negra, né? Eu sempre falo que a gente tem uma diferença entre identidade e identificação. Identificação eu já sabia, porque a própria sociedade me nomeava assim. Então eu sabia que era negra, porém a identidade ela leva um tempo para ser construída. Porque construir, né, trazer para a nossa vivência uma consciência racial, ela é trabalhosa, ela é dolorida, porque a gente vem num mundo que sempre nos coloca como inferiores. Né? Na escola mesmo, quando a gente tem as aulas de história, ou qualquer outra disciplina, é sempre a partir de uma história inferiorizada do povo negro no Brasil. É sempre pelo viés da colonização, da escravização, e não traz para a gente, por exemplo, referências incríveis pré-coloniais em África. Né? Como que nossos ancestrais, né, esses povos que foram obrigados a vir para essas terras, né, como prisioneiros de guerra, faziam parte de comunidades muito diversas, muito ricas culturalmente, muito ricas em termos de conhecimento científico, inclusive. A gente aprende que tem um Egito antigo que é branco, mas na verdade o Egito é África. Então a forma como a gente aprende esse conhecimento não faz com que as pessoas tenham vontade de ser aquilo, não faz com que as pessoas sintam a necessidade e a vontade de se identificar com aquilo que é tão ruim, né? Então, esse processo de reconhecimento de si, de uma consciência negra, ela perpassa principalmente pela negação do auto-ódio, como a gente costuma falar. A gente tem um discurso social que coloca a gente no lugar de subalternidade e que, de repente, a gente precisa ir além, a gente precisa transcender essas representações para um autoconhecimento que é individual, para a gente depois se pensar como coletivo. Então, esse foi um processo que eu vivi e que praticamente todas as mulheres negras e homens negros também, que eu conheço, também passaram por esse processo. A gente não vem já num discurso totalmente positivo, né? Mesmo que você tenha pais militantes e que tragam um discurso interessante de consciência racial, ainda assim, quando você vai para a escola, que é aquele primeiro contato com o social na mais tenra idade, a gente é confrontado com aquilo que é negativo. Então, são os apelidos, são os discursos. Então, a gente não é visto como nada positivo. Então, se contrapor a isso, se construir uma identidade racial positiva, é muito trabalhoso. E eu costumo dizer que é algo que a gente leva para a vida inteira. Ele não se encerra aqui. Por mais que eu tenha consciência, trabalhe com a temática, mas eu estou sempre me policiando no sentido de me observar, no sentido de estar sempre promovendo o meu autocuidado, no sentido de me perceber e de não deixar cair, sabe? Essa minha autoestima que eu demorei tanto tempo para construir. Então não é simples a gente ser homens e mulheres negras num país racista e violento como o nosso. Sim, com certeza. Acho que você falou bastante bem sobre a questão de que as pessoas não se identificam enquanto negras, mas acaba que a sociedade meio que sempre impõe. E uma das coisas que acho que a gente poderia falar um pouco sobre algumas vivências que mulheres negras enfrentam na atualidade, e que você sabe muito bem isso, né? Eu sei bastante. Mas eu queria que você falasse um pouco da sua vivência enquanto mulher negra, enquanto, sei lá, enquanto você souber, por exemplo, de... Não, eu deixo isso para depois. Uma coisa de cada vez. Tá. Essa questão, assim, do que perceber negro é uma coisa muito debatida, assim, uma coisa, pelo menos em mim, está muito latente agora, porque, assim, o que você falou, a gente sabe que é negro,
A gente tá na certidão de nascimento, a gente sabe que é negro, mas você ter conhecimento suficiente sobre o que é ser negro é uma coisa que não é ensinada. É uma coisa que você vai descobrindo sozinho, sabe? E como isso é interessante, assim, como até isso é cultural nosso mesmo. Eu acho que o discurso racial no Brasil ele é muito cruel com as pessoas negras, porque a gente vem numa experiência de negação histórica muito grande. Não só nesse sentido da gente ter um discurso ruim, mas também sobre população negra e povos de ascendência africana, ou mesmo quando a gente estuda história de África também, é sempre pelo viés negativo, de doenças, de mortes, de pobreza, e nunca uma África moderna, contemporânea, né, que produz tantas riquezas. E ela é muito cruel porque ela também invisibiliza. E a partir do momento que a gente não se vê, a gente não se identifica, né? Então, eu acho que grande parte da experiência minha, que também é de outras mulheres negras, perpassa por um pouco disso. Assim. Você não se vê na televisão, você não se vê nas revistas, você não se vê nos espaços educacionais, né? Ao longo de toda a história, a gente conta nos dedos quem foram os nossos professores e professores negros. E assim, quanto mais a graduação dos anos de educação, a gente vai percebendo isso. Né? Ensino fundamental, aí a gente chega no ensino médio, vai para o ensino superior, e o número de pessoas negras, de professoras e professores negros, ele vai enxugando. Tem pessoas que, inclusive, nunca tiveram a experiência de ter aulas com professores negros. Num país de maioria negra como o nosso, é absurdo. Deveria ser algo inaceitável. A gente não se vê também como referências. E eu sempre, quando falo dessa minha experiência, eu gosto muito de trazer essa experiência que é educacional, né? Essa minha experiência que é acadêmica, que é algo que eu construí e que, como muitas outras mulheres negras, a primeira tem uma graduação, a primeira tem um mestrado, a primeira está concluindo um doutorado. E isso eu falo com toda certeza. Então, sim, são gerações de silenciamentos sobre a nossa própria história. Então, é muito difícil a gente construir argumentos que possam, quando você não tem uma referência, né? Você construir argumentos que te possam colocar num lugar de uma representação positiva. Por exemplo, eu costumo dizer que as histórias, de forma geral, né, mulheres negras foram muito silenciadas na história, né? A história que é meu campo, que é a minha área de formação. Mulheres negras, então, muito mais, porque é como se elas não existissem como sujeitos históricos. É como se pessoas negras, de forma geral, não tivessem contribuído para a construção do que é a nação brasileira hoje. Então, quando a gente faz uma referência à população negra, ou a gente fala desse passado de escravidão, que parece que é a única experiência legítima que é colocada para nós, a gente não tem a oportunidade de falar, por exemplo, dos levantes, de falar de como que os escravizados e libertos se organizaram politicamente, tanto em torno dos quilombos, mas também durante os séculos de escravização, de exploração colonial, a gente teve inúmeras resistências. Aliás, se não houvesse resistência, a gente não estaria aqui para contar a história, não é verdade? A gente não estaria aqui, eu não estaria aqui, por exemplo, podendo falar para vocês de quanta herança, a partir de tradição oral, a gente conseguiu preservar até hoje. E que faz parte também da nossa cultura, né? Quando a gente fala de religiosidade de matriz africana, quando a gente fala de música, quando a gente fala de alimentação, tudo isso é nosso também. Só que aí é interessante a gente perceber que a ideia de brasilidade que se plantou, né, que se construiu ali naquele pós-abolição, a ideia de nação brasileira, na verdade, ela acabou por silenciar essa participação da população negra. Na perspectiva da democracia racial, de que todos somos iguais, acabou afastando essa experiência histórica, essa experiência de resistência do nosso discurso sobre nacionalidade. Então, eu acredito que essa minha experiência é igual à experiência de muitas outras mulheres, de meninas negras, de homens negros também, de você trazer uma história
que é totalmente brancocêntrica. Aliás, até o nosso conhecimento científico, e aí quando eu falo científico, eu estou falando de ciências de várias maneiras, né? Biológicas, matemática, o tanto que ela esconde a participação e toda uma herança de produção de saberes que é legítimo. Então, isso não foi falado para a gente, né? E assim, hoje eu ainda estou numa geração que vi cotas raciais chegarem, nem acontecerem. Então, mais pessoas negras adentrarem a universidade e terem uma experiência interessante de inserção de conhecimento na universidade, o que acabou modificando muitos currículos, né, porque são estudantes negros e negras ávidos por conhecimento a partir de sua própria experiência, né, ou seja, deixaram de ser objeto para passarem a ser protagonistas de suas próprias histórias, e isso tem feito com que a universidade e a própria escola ela mude a sua cara, ela mude o seu discurso. Ainda estamos muito longe ainda de alcançar o que eu acho que deveria ser colocado, né? Devia ser considerado com relação à nossa história. Mas eu acho que já existe uma mudança acontecendo e que eu não tive no meu período escolar, meus pais muito menos. Então, embora eu seja uma historiadora que não acredite numa evolução, mas eu acho que a gente está num momento histórico que a gente pode trazer e fomentar essa mudança, né? Então, eu acredito que, para mim, assim como para outras mulheres e meninas, a educação ela foi um divisor de águas. A educação foi uma oportunidade enriquecedora que juntou tanto esse reconhecimento e essa consciência racial, né, que brota e que a gente abraça e traz ela para a vida, como também foi necessária para a gente começar a produzir conhecimento a partir de referenciais próprios. Então, eu sempre costumo dizer que a gente acaba estudando muito mais, né? Porque se a gente forma em área, seja na sociologia ou na história, ou qualquer área do conhecimento, principalmente nas ciências sociais, as nossas referências são brancas, os nossos modelos explicativos de mundo são centrados no homem branco, heterossexual, cristão, a gente está trazendo outras referências. A gente está trazendo Exu para a escola, a gente está trazendo toda a tradição iorubá com um conhecimento filosófico legítimo, tal qual como a filosofia grega. Então, a gente precisa começar a mudar o nosso foco. A gente precisa começar a mudar a nossa visão de mundo nesse sentido. Até porque a ideia não é pegar e trocar, né? Trazer o que está na margem para o centro, mas mostrar que não existe um centro, que a gente tem uma diversidade humana que é rica, que a gente tem experiências humanas que são muito diferentes e, por isso mesmo, extremamente complexas, e que podem contribuir com uma sociedade muito mais justa quando a gente se reconhece, né? Então, eu costumo, por exemplo, falar, não sei se vocês têm outra questão para colocar nesse momento, mas eu costumo falar que as ações de mulheres negras, elas são ancestrais, porque elas não começam na contemporaneidade, ela não começa com o feminismo hegemônico, então ela remonta a uma tradição que a gente não tem nem como contar em termos de passado, né? E ela começa em África. Então, o que a gente herdou hoje como lideranças e o que a gente traz hoje, por exemplo, na tradição iorubá, que tem uma força muito grande, principalmente aqui no Brasil, ele é muito anterior a esses discursos de organização contemporânea, sabe? E eu posso falar um pouquinho disso. Eu não sei se você tem outra questão ou se eu já posso... Tem duas perguntas aqui para você. Então tá. A Tâmara te perguntou como foi para você se tornar negra, esse processo de descobrimento. E depois eu te pergunto. Ótimo. Esse processo, como eu já tinha começado a falar para vocês, ele é um processo que é dolorido, né? É dolorido porque a gente passa grande parte da vida, e eu, como sou uma geração, né, anterior a de vocês, a gente passa a infância num silenciamento sobre racismo, mesmo com os apelidos, né?
cabelo de bombril, cabelo ruim, encardida, né? Então são os falares, né? A linguagem entra ali com uma certa naturalidade no nosso cotidiano, mas que na verdade é carregada de valores horríveis. Então a gente cresce com isso impacta na nossa autoestima, a gente chega na adolescência, que é aquele período que você começa o corpo, né, sexuado, ele começa a desenvolver, e é quando vem os afetos, e isso tem um impacto muito grande, porque aí você se olha e você não se vê bonita, você não se vê capaz. Então a gente tem uma questão de autoestima que ninguém consegue explicar, né? Você não nomeia. Hoje eu consigo entender, mas eu sou hoje, muitos anos depois. Naquele período eu não sabia nomear. Então a gente acaba sofrendo muito com isso, sofrendo principalmente, né, o que para as mulheres mais pesa é a questão do cabelo. A gente tem o cabelo crespo, né, ele sempre foi tido como algo, essa característica maior, assim, de uma negritude, né, de um corpo negro. E por isso mesmo ele foi carregado de muito termo pejorativo, foi carregado de muita carga negativa de representação. Então a primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei adolescente foi alisar o cabelo. E isso não foi só eu, né? Várias gerações de mulheres fizeram isso. Ou mantinham trançado para poder conter o cabelo, ou alisavam. Então eu alisei meu cabelo por ano. E mesmo depois, ali quando eu saí da graduação, que eu comecei a ter essa consciência racial, estudar respeito, me engajar em movimentos, eu ainda mantive alguns anos o cabelo liso. A transição capilar, ela não é só uma questão estética. Eu vejo a transição capilar, para mim, ela é como se fosse uma descoberta, né? Ela é um momento fundamental para a consolidação dessa consciência racial. Então, eu sempre, quando alguém me pergunta como é que foi esse processo, ele foi muito difícil, ele durou muitos anos, né, esse se perceber, e aí esse se perceber e se aceitar, e depois de se aceitar, você perceber as suas relações, como as relações são hierarquizadas, como os relacionamentos afetivos, principalmente os interraciais, a questão racial, ela está presente, mesmo com alguém que esteja do seu lado, tá? Então, eu costumo dizer que casamento interracial não é sinônimo de antirracismo, muito pelo contrário, há muitas violências que se reiteram ali naquela relação, e violências de cunho racial. Então, eu acho que o cabelo, que foi esse último assujeitamento que eu neguei, ele foi um marcador, foi um divisor de águas para mim, em termos de identidade, sabe? E tanto que, assim, depois de um tempo eu até cortei o cabelo curto, porque assim, eu não sou mais o meu cabelo, mas por muito tempo eu precisei ser o meu cabelo. Então o período de transição foi como fosse a borboleta saindo, né, da crisálida mesmo, assim, usando uma metáfora, né, bem mágica, mas é que na verdade foi isso mesmo, é como se eu tivesse saído outra pessoa de dentro de mim. Então foi muito importante vivenciar isso. Então eu consigo entender o que é isso. E hoje, ver um monte de meninas, né, novas, muito jovens, já usando seu cabelinho crespo, black power, e pinta, e muda de cor, e faz corte, faz trança, e tem aquela liberdade de manipulação do seu cabelo. Isso é incrível, porque eu não tive isso, eu não tinha esse espelho, né, na qual me basear, me referenciar. Então eu acho que essa é uma das questões que mais marcam, assim, essa minha trajetória de identificação, né, de identidade. Teve um comentário aqui falando sobre, recentemente a marca Bombril fez parece que uma bucha de lava-louça, né, com o nome Crespinha, não sei se você chegou a ver. Sim. E a Marjorie até, foi a Marjorie não, como é que é o nome dela? A Mariposa, ela tava falando que se sentiu bem triste. Eu achei o comentário dela aqui de novo. E achei importante você ter falado do cabelo, justamente para as pessoas verem, né, que não é mimimi, que isso significa, assim, tem uma carga representativa
muito grande o próprio cabelo e que já traz à tona uma propaganda antiga, né, que se referia, usava crianças de cabelo crespo como propaganda, e trazer isso em 2020 é muito sério. Na verdade, eu estava conversando com um amigo sobre isso. A gente antes tinha uma ideia de que o racismo, o discurso racista no Brasil, ele era algo, obviamente, violento, mas era, ao mesmo tempo, aceitável, porque ele estava na linguagem, e a gente simplesmente... Bom, a justificativa é que muitas pessoas, inclusive brancas, reproduziam sem sentir, reproduziam sem querer e precisavam se rever. Quando a gente vê algumas experiências e algumas situações como essa da marca Bombril, a gente percebe o quanto que isso não é inocente de jeito nenhum. Porque antes que saia uma marca com este nome, num contexto, né, como esse que a gente está discutindo muito a questão racial, por conta de todas as situações que estão acontecendo nos Estados Unidos, que também acontecem aqui, né, mas lá, o que acontece lá tem uma outra conotação. E a gente começa, nesse momento, a discutir questão racial, e me vem uma marca, e ela traz de forma oposta um outro significado para aquilo que a gente está há anos tentando ressignificar. É deixar de falar de cabelo ruim, deixar de falar de cabelo bombril e passar a chamar cabelo crespo. Aí me vem uma marca e traz uma bucha de aço chamada crespinha, como na década de 50, que isso era uma coisa totalmente naturalizada. Então eu não acredito mais nessa inocência. Eu não acredito mais que pessoas brancas não saibam que são racistas. Tanto que, para sair, a gente sabe, né? No mundo comercial, capitalista como o nosso, o lançamento de uma marca significa muita coisa, significa lucro. Você precisa ter reuniões com pessoas para decidir um nome, para decidir um design, para decidir, né, o design do produto, para decidir quais são as cores da marca, como é que ela vai ser divulgada. Então, assim, não é possível que várias pessoas se reuniram e não entenderam e não compreenderam que aquilo é totalmente deslocado numa realidade que a gente tem hoje, de discussão racial. Então, eu não posso mais acreditar nessa ingenuidade. Né? Então, aquilo não foi uma coisa que aconteceu sem querer, até porque a marca Bombril, ela já é recorrente em publicidade racista, né? Usa muito blackface, usou historicamente muito blackface. A gente tem outras marcas também internacionais, de grandes empresas, como a marca Dove, que também tem um histórico de reproduzir, fazer publicidades extremamente racistas nos seus produtos. Então, na verdade, eu não acredito nessa inocência. Eu acho que o racista, ele sabe e ele reproduz porque ele quer colocar aquilo como um discurso legítimo. Então, eu achei interessante que houve manifestação e que logo caiu o produto, né, ele foi tirado do rol de produtos da marca, mas isso não é o suficiente. A gente precisa ter uma mudança no qual não se permita nem pensar algo parecido. Né? Porque enquanto as marcas puderem simplesmente pedir desculpa, nada vai mudar. Até porque deu visibilidade à marca também, né? Sim. Todo mundo viu o que aconteceu. Claro, quem não foi ver? Quem não foi lá entrar no site, entrar nas redes sociais da marca Bombril para ver, nossa, o que é isso? Foi ler o pedido de desculpas, e assim, eu acho que a gente está num momento que a gente está cansado de pessoas brancas e de marcas de publicidade e de programas de televisão e redes de televisão ficarem pedindo desculpas pelos absurdos que fazem. Né? Então, a gente não pode perder uma oportunidade dessa de discutir racismo de uma maneira muito profunda. O racismo, ele não é só uma relação individual, uma relação interpessoal que eu posso acusar alguém e acionar o Código Penal, por exemplo, e incriminá-la. Eu estou falando de um racismo que vai muito além de qualquer penalidade. Eu estou falando de um racismo
que alimenta as desigualdades socio-raciais, que são absurdas como a gente tem no Brasil hoje. E elas são absurdas em toda a diáspora, né? Então, quando eu falo diáspora, eu estou falando de diáspora negra ou diáspora africana nas Américas. Então, a depender de contextos e territórios com experiências específicas, a situação da população negra aqui no Brasil, ela é tão precária como a situação da população negra na Colômbia, como é tão precária como a situação da população negra nos Estados Unidos. Então, isso a gente tem que ter em mente, tá? É isso o que acaba unindo vozes com relação a práticas antirracistas. Entender que essa experiência de escravização e de reiteração do racismo, porque o racismo que a gente vivencia, ele não é só fruto da escravização, mas ele é reiteração do racismo, porque enquanto houver racismo, algumas pessoas, grupos estarão gozando de privilégios, então, e sem dividir riquezas, principalmente. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que essa experiência de populações negras nas Américas, ela faz sentido. Tá? Então, não é muito diferente, não, apesar de ter nuances muito específicas. Isso. Marjorie, teve uma fala sua que você estava mencionando a questão da escravidão, e que você mencionou que via como resistência não só a questão de, por exemplo, um escravo fugir, mas como, por exemplo, ele ressignificar a sua cultura e criar novos afetos e, enfim, trazer mesmo para esse contexto racista de ressignificar suas heranças culturais. E eu queria saber de você como você vê formas de resistência na atualidade. Por exemplo, nesse momento, está tendo muita discussão sobre a questão no policial lá nos Estados Unidos, e tem muita gente falando que não se falava de racismo no Brasil, e quando na verdade a gente sabe que existe resistência enorme aqui no Brasil, e eu queria saber de você como que você vê isso aqui. Foi bom você tocar nesse assunto, porque tem sido recorrente várias pessoas me perguntarem, olha, mas agora, de repente, no Brasil, a gente está falando de racismo, e a gente está falando de resistência e organização política, e fazendo um comparativo no que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que até então, talvez desde a década de 60, na luta pelos direitos civis, não havia tido uma organização tão forte, tão grande, tão mobilizadora como essa de 2020. E eu também acho importante a gente pontuar. O que aconteceu, o fato de haverem mobilizações com relação ao que aconteceu com George Floyd, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que houve uma mobilização porque ele foi uma exceção inaceitável, na verdade não. Na verdade, essa é uma regra que vem acontecendo na história dos Estados Unidos e da diáspora há muito tempo. Então, o que aconteceu com o George Floyd, toda a organização política em torno dessa questão para falar que vidas negras importam, ela tem um sentido político muito maior, um sentido político coletivo, um sinal de basta. E aí o que acontece no Brasil, que eu acho extremamente cruel, é o fato de algumas pessoas, inclusive brancas, falam assim, olha, mas vocês não se organizam como lá. Vocês não se organizam como os negros nos Estados Unidos, que lá são 14%, aqui nós somos 54%. Então, o nosso poder de mobilização poderia ser muito maior. Mas a gente tem que entender que, historicamente, a gente tem um entrave absurdo na nossa mobilização, que é o discurso, e que foi o discurso da democracia racial. Hoje eu não acredito que ninguém aposte nesse discurso, mas ele, por muito tempo, ele desmobilizou outras pessoas negras, e, principalmente, essa invisibilidade sobre as nossas ações políticas plantou-se uma ideia de que pessoas negras não se mobilizam. Gente, é como eu falei para vocês, se a gente não tivesse formas de organização política fortes, a gente não estava vivo aqui para contar a história, porque a gente passou por uma experiência colonial, uma experiência de escravização, em que nossos corpos não tinham valor, e mesmo no pós-abolição, ainda assim, a gente encontrou sistemas organizados de contenção de corpos negros, como são as prisões, como são os manicômios, tá? Então,
É a custa de muita resistência que a gente está aqui podendo falar sobre isso. E então é muito ruim quando o nosso próprio país recusa ver essas nossos diferentes levantes, tá? E eu estou falando isso assim desde o período colonial, perpassando pelas organizações do quilombos, que eram organizações complexas, com hierarquia própria, com economia própria, né? Tinha toda uma organização independente e uma proposta emancipatória. A gente vai passar ali pelas primeiras organizações brasileiras, tanto eu posso falar, por exemplo, da Frente Negra Brasileira, que teve uma importância enorme em São Paulo para organizações de pessoas pretas, que tinha todo um serviço que era de assistência, que era de educação, de organização política, que se tornou um partido, isso na década de 30. A gente teve o Teatro Experimental do Negro em São Paulo, que começa a se organizar ali entre a década de 40 até a década de 60, e que não tinha só uma perspectiva de formar pessoas no âmbito da cultura, mas também levava informação, levava questionamento, formava pessoas politicamente. A gente teve depois, mais tarde, ali na década de 70, o movimento negro unificado, que era a junção de vários movimentos pelo país inteiro. E como é que a gente inviabiliza isso? A gente teve uma grande participação de grupos negros na Assembleia Constituinte. Então, para a gente ter nossa primeira Constituição democrática, né, a gente chama de Constituição Cidadã, que é a de 88, e que já traz o racismo como crime, já traz o racismo como algo inaceitável na nação brasileira, isso foi fruto de muita mobilização. Tá? As políticas afirmativas. Então, se hoje a gente está podendo aqui discutir de uma forma mais madura e com base, inclusive, em vários estudos sobre a questão racial no Brasil, é por conta dessa organização política que não é reconhecida. A gente esquece também de vários levantes, várias revoltas que aconteceram no Brasil ainda, no Brasil Império, no início da República, e que foram extremamente importantes para dar visibilidade a essa população negra que estava alijada de uma proposta de cidadania, sabe? Então, eu acho que esse é um complicador. E as pessoas falam muito, né, fazem muito essa comparação. Não, mas nos Estados Unidos, a experiência negra lá foi pior porque tiveram leis segregacionistas. Olha, o Brasil ele não teve leis segregacionistas como nos Estados Unidos, né, de forma escrita, de forma explícita, mas ele teve de forma tácita. Se a gente hoje pega qualquer número de educação, de participação no mercado de trabalho, de acesso à saúde, a gente vai perceber que esses números é uma grande segregação. Se a gente perceber que onde estão as pessoas negras, a grande parte da população negra morando hoje, a gente vai ver que são nas favelas, nas comunidades periféricas, nas comunidades rurais, nos lugares mais pobres, onde o Estado não chega, e que estão sendo acometidos pela Covid. Então, não tem como a gente dizer que isso não é uma segregação. Se isso não é uma segregação, é o quê? Então, a gente precisa lançar a mão de um senso crítico, principalmente com relação às nossas relações sociais, compreender o nosso lugar, o lugar do qual nós estamos falando, inclusive pessoas brancas, tá? Pessoas negras já estão fazendo isso. Pessoas brancas também precisam se responsabilizar, porque o racismo ele não é um problema negro. O racismo é um problema branco, que a gente está tendo que lidar com ele para sobreviver. Então, eu acho que são muitas questões que vêm à tona, né, com relação a essas organizações, esses levantes que estão acontecendo nos Estados Unidos, e que a gente, enquanto experiência diaspórica, a gente precisa aproveitar também, aproveitar para lançar essa discussão de uma forma mais ampla e trazer as pessoas brancas para falarem a respeito. Porque eu acho que já está mais do que na hora de pessoas brancas deixarem de se eximir da discussão sobre racismo. Elas precisam começar a se responsabilizar também. Porque se nós herdamos toda essa herança de desvantagens, de desigualdade, de preconceito, de violência que o racismo tem imposto, alguém está se beneficiando disso, tá?
em termos de riqueza, de divisão de riquezas, em termos afetivos, inclusive. Oi? Não só beneficiando, mas ensinando, porque o racismo ele é ensinado, ele não nasce com a pessoa. Exatamente, o racismo ele é algo que é aprendido no social, né? Sim. Ele não tem ancoragem no biológico, né? É uma ancoragem que é no social. E eu acho que por isso mesmo a educação é muito importante. Uma educação antirracista, eu acho que ela é possível. Eu acho que a gente ainda precisa lançar mão de alguma esperança, de alguma expectativa de mudança. Senão a gente não tem condições de viver num estado antinegro. Eu preciso acreditar na mudança para poder sobreviver e achar que é um lugar bom para quem vier depois, tá? Para as minhas e para os meus descendentes. Pode falar. A Margarete Maciel perguntou para a gente se alguém acredita em racismo velado. Olha, a gente tinha, até um tempo atrás, esse discurso do racismo velado, né? Porque, na verdade, não é que ele era velado, ele era muito explícito, mas como esses discursos, eles faziam parte de uma natureza, né, de uma naturalidade do nosso cotidiano, então ele era visto como velado. Era como se... Que eu acho que é fruto mesmo do discurso de democracia racial. Olha, somos todos iguais, contando que pretos fiquem naquele lugar. Uhum. Se mantenham nesse lugar. Enquanto vocês souberem o seu lugar, então somos todos iguais. A gente sabe que não era igualdade nenhuma. Hoje eu não acredito mais em racismo velado. O racismo, ele não é velado, porque a gente está se percebendo nesses processos, inclusive, de violência, de morte. Então ele não tem como ser velado, porque não existe nada mais revelador do que isso, do que os números. A gente tem um país em que mais se mata a juventude no mundo, e a maioria dessa juventude que está sendo morta, e ela está sendo morta tanto por forças policiais como pela própria violência do seu território, não existe mais nada mais explícito do que isso. Então não tem mais, hoje em dia, não tem mais condições de a gente falar desse tipo do racismo velado. Ele não é velado, não. Ele não é velado quando a gente, por exemplo, eu com a minha formação, em comparação a outras mulheres brancas, que também têm o mesmo nível que eu, tenho uma vida econômica organizada que eu ainda estou construindo. Ou seja, a gente ainda leva o dobro do caminho, o dobro do percurso para conseguir se igualar a uma pessoa branca, em termos salariais, em termos de ocupação, em cargos. Então, a gente precisa entender que esse é um processo muito complexo, muito difícil, e que o racismo está posto, e ele está revelado para quem quiser ver, a não ser que se queira negar, mas ele está posto para quem quiser ver. A gente tem números, a gente não tem, não é um argumento que eu estou fazendo aqui apenas de militância, tá? A gente tem pesquisas seríssimas que mostram o quanto que a população negra ela está sendo massacrada pela violência, e pela violência letal. E quando ela não é massacrada pela violência, ela é deixada para morrer. Quando a gente fala de acesso a serviços, quando a gente fala de falta de acesso ou dificuldade de acesso à assistência social, quando a gente fala de populações de rua, são naturalizadas naquele estado, tá? Então, eu acredito que existem várias formas de morte, né? Existe essa morte letal, direta, existe essa morte, que é a morte clássica do deixar morrer, existe a morte epistêmica, que é essa quando a gente não é falado nos espaços educacionais, a gente não é lido, a gente não é falado, a gente é invisibilizado. Então, existem várias mortes, né? Várias formas de nos matar. Então, quando a gente fala que vidas negras importam, a gente está falando dessa violência mais crua, dessa violência mais robusta e visível, mas a gente está falando dessas outras mortes também. Eu escutei há um tempinho atrás, numa live, que a entrevistando pegou e falou assim, nós não temos um minuto de paz, porque o tempo inteiro nos matam. E é verdade, você vê no jornal, todos os dias, alguém negro morrendo, você vê do seu lado
as pessoas sendo invisibilizadas, você vê na sociedade. Uma coisa que eu acho importante se discutir, falando em estatísticas e basicamente pessoas negras são as que mais morrem no Brasil e abordando violência doméstica, enfim, a questão de acesso também, por exemplo, ao SUS, que a maioria dos usuários também são negras. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre saúde da população negra, envolvendo principalmente saúde mental, como é que fica, né, essa questão da pessoa saber que pode sair na rua e pode morrer a qualquer segundo por ser negro, ou pode ter dificuldade de acesso a diversas coisas que outras pessoas não, ou passar por dificuldades que outras pessoas não passam, simplesmente pela cor da pele, ou por traços também, né? Enfim, eu acho super importante a gente falar, principalmente nesse contexto de pandemia, né? A gente sabe que tem aumentado os números de violência doméstica e que pessoas negras estão bastante vulneráveis à questão de políticas do Estado, né? De passar por, enfim, ter uma comunicação certa com o Estado e, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A saúde, ela tem sido alvo, a saúde da população negra, ela tem sido alvo de um grande desmonte em termos de política. É importante a gente considerar, né, que levamos muitos anos, né, enquanto organizações negras, pesquisadores, para convencer o Estado brasileiro que o racismo ele também era um fator em saúde. Não só, e quando eu falo isso, a gente não está falando só de doenças prevalentes na população negra, que é a doença falciforme, diabetes mellitus 2, enfim, hipertensão arterial, mas a gente também está falando de como o racismo, esse racismo institucional, né, que está nas instituições, ele também é uma forma de impedir que as pessoas possam gozar de determinados serviços em saúde. E quando a gente fala isso, eu poderia dar vários exemplos. Eu vou dar um que eu acho que é muito emblemático, que é com relação à violência obstétrica, por exemplo. Então, a gente percebe que quando a gente... E tem vários estudos, tá? Nem sou eu que estou dizendo isso. Quando a gente vai ver em alguns estudos, mulheres negras são as que mais morrem, são as maiores vítimas de mortalidade materna. Quando a gente pensa em mortalidade materna, a gente também pode associar, sim, a questão da violência obstétrica, que ainda é um tabu, um grande tabu, porque a gente não pode dizer que médica racista. Então, é difícil para a classe médica e principalmente para as áreas de saúde entenderem que o racismo ele está posto na sociedade em qualquer área. Então, quando a gente fala nesse processo de violência que acompanha uma mulher que está ali, né, no momento que está vivenciando um período de gravidez até o momento do parto, ela pode passar por diversos processos de violência. E ele começa, inclusive, quando essa mulher negra grávida, ela vai pedir uma informação, ela chega no hospital e ela já não é respondida e nem é respeitada pelo guarda. E depois ela vai passar pela triagem e não dão ouvidos ao que ela está falando. E aí ela vai passar por um exame até chegar a um médico que simplesmente tem nojo de gente preta e não vai fazer o toque devido no momento do parto, que ela está sentindo contrações. E que, porventura, também pode não dar anestesia, porque existe uma ideia suposta de que mulheres negras são resistentes à dor. Então, é um grande número de violências que mulheres negras e população negra vem vivenciando por conta do racismo. Então, foi uma grande vitória quando o Estado brasileiro reconheceu que o racismo é um fator em saúde, e a gente teve, então, em 2009, a publicação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que, infelizmente, não chegou a ser aplicada e implementada em todos os estados, inclusive o DF, a gente nem tem notícias dessa implementação, tá? E aí o momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito grave. A gente tem um total desmonte das áreas específicas que tratavam dessas questões no Ministério da Saúde. A gente tem uma espécie
de desmonte também dos conselhos de saúde da população negra, os conselhos em saúde. A gente teve notícia agora, que saiu recentemente, de uma pesquisa chamada Vigitel. O nome da pesquisa é Vigitel, uma pesquisa recente, uma pesquisa do ano passado, sobre saúde da população negra, que simplesmente sumiu da página do Ministério da Saúde. A gente tem uma dificuldade de coleta de dados por raça-cor e também por outros marcadores nas vítimas de Covid, tá? No levantamento de pessoas com Covid-19, a gente teve apenas um boletim epidemiológico com informação de raça-cor, e que, embora naquele período, se eu não me engano, era referente aos números do final do mês de abril, a gente já via que pessoas negras e brancas estavam muito próximas em termos de contaminação. Mas aí, qual que é o perigo? O que a gente percebeu? Que, de repente, houve um grande aumento, uma grande contaminação de população negra, ao passo que ela é a que menos tinha internação. Então, é muito provável que agora que ela esteja atingindo, a doença esteja chegando em favelas, em comunidades, em periferias, onde tem um grande número de população negra, que essa população negra, grande parte dos contaminados hoje, e também grande parte do número de mortes. E a gente não tem esses dados, e a gente tem todo um silêncio a partir dessa situação política, que é totalmente política, que está acontecendo no Ministério da Saúde hoje. Então, a gente pode dizer que não vínhamos de uma situação favorável e que agora essa situação ela se tornou muito pior, ela está insustentável. A gente precisa de números, a gente precisa que estejam coletados esses dados, que esses boletins sejam publicados para que a gente possa pensar numa política que possa atender essa população nesse momento. E a gente está falando de algo urgente, não é algo para o futuro que a gente pode deixar para amanhã, não. Pessoas já estão morrendo, pessoas que fazem parte da classe trabalhadora. É assustador quando a gente pensa que a primeira vítima de Covid-19, de óbito do Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, foi uma trabalhadora doméstica, tá? Que pegou a doença, né, da sua patroa que tinha vindo da Itália. Então, a gente precisa entender que isso é uma situação muito grave. Então, é muito preocupante a gente acompanhar esse desmonte histórico, que ele começa, inclusive, ali com a saída da presidenta Dilma, né, logo que Temer assume, a gente já percebe essa movimentação no Ministério da Saúde, de desmonte dessas políticas, de desmonte dessas áreas específicas, né, de saúde da população negra, de saúde LGBT, de saúde indígena, de saúde cigana. Então, hoje, eu vejo com muita preocupação o nosso futuro com relação à doença de forma geral, né, enquanto população, mas principalmente o que isso significa e vai significar para a população negra. Porque a gente não está falando de algo que está acontecendo agora. A gente está falando de uma epidemia que em algum momento que a gente não sabe vai arrefecer, mas que vai trazer consequências por anos com relação a empregos, a salários, e fora a vida das pessoas, a dor das pessoas que estão perdendo seus entes queridos sem poder enterrar, sem poder ver, sem poder, né, cumprir todo um ritual de despedida digno. E isso tem, claro, um forte impacto na nossa saúde mental, né? Muito antes, o racismo ele já é uma questão de saúde mental que somente agora, muito recentemente, aqui no Brasil, a gente tem tido uma preocupação, principalmente na área de psicologia. Então, hoje a gente já tem psicólogos negros e negras que estão lidando com essa temática de uma forma cada vez maior, mais profunda, né? Explicando como que o racismo ele afeta a nossa perspectiva de saúde, na nossa psique. E nesse momento de pandemia, então, que a gente junta essas duas coisas, né? A gente tem toda essa situação de racismo e a gente também tem o isolamento social de quem pode fazer, e ao mesmo tempo pessoas que deveriam estar se protegendo e protegendo suas famílias, estão tendo que enfrentar ônibus lotado, continuar sua rotina de trabalho como se nada estivesse acontecendo,
Então, isso é extremamente prejudicial à saúde e à saúde da população negra. Acho que você já falou, eu vou puxar um assunto que você falou da questão da mulher negra, né? E eu acho importante, neste momento, a gente falar um pouco mais sobre o feminismo negro, porque não só o feminismo, né? A gente sabe que algumas teóricas feministas, no começo da história do feminismo, né? Ela falava muito sobre a determinação de classe ser importante, que a determinação de classe deveria se basear na relação do indivíduo com a sociedade, com o Estado, né? E não de gênero. Só que naquela época a relação da comunidade negra com o Estado era a escravidão. Então já se sabe que não seria algo para mulheres negras. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão na atualidade, né? Por que não só o feminismo todo e sim feminismo negro? Eu vou aproveitar, acho que eu tenho mais ou menos uns 5 minutos, né, antes da gente encerrar e a plataforma começar a derrubar a gente. Essa era uma das questões que eu queria colocar mesmo. Eu fiz até uma anotação aqui do que eu queria colocar. A experiência da população negra, essa experiência diaspórica, a experiência do trabalho. A experiência das mulheres negras, então, a experiência do trabalho. Desde o período colonial, né, quando mulheres e homens foram sequestrados, trazidos de África para essas terras para o trabalho escravizado, o trabalho compulsório. Então, era uma experiência de trabalho. Algo que é muito diferente, por exemplo, do discurso mais moderno de feminismo, né, o que a gente chama de feminismo hegemônico ou feminismo branco, que remonta ali já à segunda metade do século XX, com a reivindicação de mulheres que queriam trabalhar. Então, isso não faz o menor sentido para as mulheres negras. Isso porque eu não estou falando dessas ações políticas que são ancestrais, que vêm desde a África. Acabou que eu não consegui me aprofundar muito nisso. Então, eu estou falando de um período mais recente da nossa história. Então, essa experiência das mulheres, que é uma experiência de trabalho, isso já nos informa muita coisa, tá? O primeiro fato de que os corpos de mulheres negras não eram considerados né, humanos de segunda classe. Então então não poderiam ser consideradas mulheres. Então mulheres negras, elas não ficaram, porque assim, a ideia que as pessoas têm é que todas as mulheres negras eram mucamas dentro de uma casa grande. E na verdade não, havia uma quantidade pequena de mulheres, uma quantidade razoável de mulheres que trabalhavam dentro da casa, o que não diminui a relação de violência, tá? Mas a gente vai ter uma gama de mulheres que trabalhavam nas lavouras, no trabalho braçal, que nem os homens. Assim como os homens. Então não havia essa diferenciação. Em termos de exploração desses corpos para o trabalho, não faziam diferença ser um homem ou uma mulher africana ou descendente de africanos. Eles trabalhavam no trabalho braçal da mesma forma. E aí a gente vai ter, então, essa experiência de trabalho, eu costumo dizer, uma ideia que eu defendo é que mulheres negras, elas são o moto contínuo da força de trabalho, aqui nas Américas e aqui no Brasil, desde sempre. E eu digo motos contínuos porque logo no pós-abolição, né, em que a gente tem uma grande parte da população negra que já era livre e liberta, e que faziam diversos trabalhos, né, já nas ruas, tanto com formações específicas, como sapateiro, pequenos serviços, mas também como vendedoras, né? As mulheres já eram vendedoras, as mulheres já circulavam na rua há muito tempo, né? Elas já conheciam as ruas ali como vendedoras, como quituteiras, como prostitutas, então elas já tinham uma relação já com a rua, com a cidade, que mulheres brancas não tinham, porque só podiam sair acompanhadas. Então a gente está falando de uma outra experiência. E logo no pós-abolição, a gente vai ter ali um período de logo no início do século XX, final do XIX, início do XX, a gente tem uma mudança da perspectiva econômica do Brasil, ele começa a querer se modificar, né? Ele sai das monoculturas e começa a essa preparação para a indústria, para a industrialização, principalmente ali na região sudeste. Os homens, eles perdem seu emprego. Grande parte dos homens na região nordeste, eles ficam em situações análogas à escravidão. E aqui na região sudeste, né, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, muitos homens, eles perdem esse lugar da força de trabalho.
eles ficam perdidos da força de trabalho, até porque o Brasil fomentou a imigração europeia para substituir essa força de trabalho. E as mulheres negras não, elas não perderam trabalho, porque elas continuaram lavando, elas continuaram cuidando de crianças, elas continuaram fazendo esse serviço, esse trabalho de reprodução social ali delegado. Então, por isso que eu digo que elas são um modo contínuo, né? É um modo contínuo, essa analogia científica, para dizer que as mulheres negras nunca pararam de trabalhar. A única realidade que elas conhecem é a realidade de trabalho. E aí é quando eu concordo com a Sueli Carneiro, quando ela fala assim que no caso do Brasil, raça informa classe. Então, a gente precisa, obviamente, lançar mão de políticas emancipatórias interseccionais, no sentido de trazer combate antirracista, mas antissexista também, dentro de uma sociedade patriarcal racista como a nossa, mas também entender esse lugar de experiência que coloca as mulheres ainda em situações, em termos de ocupação e de baixo prestígio social, assim como no período colonial e assim como no período seguinte da abolição, tá? Então, eu acho que isso por si só já é um grande significado para todas, para as diferentes demandas que mulheres negras e mulheres brancas têm. Então, quando a gente fala feminismo negro, a gente está falando até de um termo muito contemporâneo, que não tem necessariamente a ver com a nossa história, porque quando eu falo de ações políticas de mulheres negras, estou remontando desde a África, no nosso imaginário, aquilo que a gente não consegue nem mensurar em termos de antiguidade, mas o feminismo negro, então, ele não é uma dissidência do feminismo hegemônico, ele é outra coisa. Tanto que alguns grupos e organizações de mulheres nem usam feminismo negro. Elas fazem parte utilizam outros referenciais para negar o feminismo, porque elas acreditam que o feminismo, mesmo o feminismo negro, ele ainda é muito carregado de uma brancura, de uma ideia branca de libertação, né? Uma ideia branca libertária. E eu acredito sim no feminismo negro como um pensamento contemporâneo, construído a partir de experiências de mulheres negras. Eu acho que até a ideia de feminismo negro ela ajuda de uma forma didática a gente entender esse movimento, mas a gente está falando de outra coisa, de uma outra forma de organização que não tem nada a ver, ou que tem pouquíssima semelhança com esse feminismo hegemônico, né, que criou o inimigo comum, que é o homem. E para o feminismo negro, ou mesmo com o mulherismo africana, ou outras formas de organizações de mulheres negras, a gente considera muito a humanidade. Então, a gente nunca vai falar das nossas demandas sem considerar de que está morrendo, sem considerar os homens negros também, que estão presos, que estão nas cadeias, que estão sendo mortos, que são seus pais, são seus filhos. Então, é uma outra é uma outra perspectiva. E eu tenho tranquilidade de dizer isso. A Mariposa perguntou se você pode indicar uma bibliografia que trate sobre o sofrimento mental das meninas jovens e mulheres negras. Olha, sofrimento mental, especificamente, eu não sei, porque essa é uma área muito específica, né, da psicologia. Mas hoje a gente já tem algumas publicações a respeito, principalmente no campo da psicologia social. Então, por exemplo, a gente tem Cida Bento, que trabalha com essa perspectiva da psicologia. A gente tem, inclusive, um documento muito interessante para quem é da área da psicologia ou quem não é da área da psicologia, que são umas orientações com relação à questão étnico-racial. É um documento que está disponível no Google, que traz algumas recomendações para profissionais de psicologia de como abordar e por que é importante abordar a questão racial. Então, eu não tenho uma referência específica de saúde mental, eu tenho de saúde da população negra, e a gente vai ter uma gama de produções interessantíssimas. A gente tem dossiê da revista BPN, não sei se vocês conhecem a revista da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que lá tem dossiês específicos sobre saúde da população negra. Para mim é um grande referencial, porque traz discussões modernas, é capaz que lá tenha algum estudo específico sobre saúde mental, mas hoje a gente já tem diversos pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando nessa área e que estão trazendo essa discussão de uma forma mais
mais ampla, né, para um público maior. E dá para perguntar mais coisas? Aí é com vocês. Dá para perguntar. Eu acho que daqui a pouco vai começar a falhar muito. Mas aí a gente, quando estiver vendo que está começando a falhar demais, a gente encerra. Tudo bem. Então, algumas coisas, uma das coisas que tem me surgido aqui na mente é o que fazer enquanto pessoa branca nesse contexto todo que você mencionou? O que as pessoas brancas podem fazer para, sei lá, contribuir com a luta da população negra? Eu acho que é importante a gente falar disso também. Sim, muito. Olha, aí você me coloca numa situação bem complexa. Porque eu acho que justamente nesse momento tão específico, né, do debate racial, muitas pessoas têm procurado, amigos, alunos, pessoas conhecidas, falando assim, bom, qual que é o meu lugar, né, nesse processo? É um lugar muito complicado, porque quando a gente está falando de racismo, e a gente fala de desigualdade racial, a gente está falando desse lugar de privilégio, que a gente chama de privilégio branco. O privilégio branco, ele está posto, então eu não posso simplesmente, uma pessoa branca, ela não pode simplesmente abrir mão desse privilégio, porque ele é muito maior do que sua individualidade, ele está nas estruturas, assim como o racismo. Então, o privilégio branco, como resultado do racismo, ele também está entranhado na nossa própria forma de se relacionar, nas nossas relações sociais. Então, é muito difícil, eu como mulher negra, dizer como seria, apesar de que tem muitas pessoas negras, né, falando sobre isso, pessoas negras dando